A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos dar continuidade na leitura da carta de Paulo aos Romanos. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Ajuda muito também se você compartilhar, curtir e até mesmo deixar o seu comentário nesse vídeo. Isso dará mais engajamento, também me ajudará a alcançar mais pessoas e tudo isso você faz gratuitamente. Não gasta nada para me ajudar desta forma a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Então, faça isso, me ajude. Desde já também, já aproveita e me segue ali no Instagram. Amém? Você, inclusive, que recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Já estamos aí bem adiantados, faltam um pouco mais de 20 vídeos para encerrarmos o nosso plano de leitura. Então é bem interessante que você assista desde o começo. E assistindo um vídeo por dia em um ano, você vai ler conosco toda a palavra do Senhor. Para que você tenha acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui nos cards você encontrará o link. Amém? Então, vamos orar e logo depois da oração faremos a leitura de hoje. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia reunidos na Tua santa e bendita presença para ler a Tua palavra, para aprender mais de Ti, Senhor. Aprender mais da Tua palavra, para que venhamos a crescer cada dia mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço, Pai bendito, que o Senhor venha a nos ajudar a guardar esta palavra, a praticá-la até mesmo a cada dia, e que possamos, Deus, em nome de Jesus, assim ver prosperar o nosso caminho. Abençoe grandemente, eu te peço, a vida de cada família, cada homem, cada mulher. Abençoe a família dessa pessoa que está fazendo esse plano anual de leitura da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura de hoje. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja o detalhe claro, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguns param aí no versículo. Mas o versículo continua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se eu estou em Cristo, eu não vou andar segundo a carne, na prática dos pecados da carne. Eu andarei segundo o Espírito. Por isso, nenhuma condenação haverá sobre a minha vida. Amém? Continue então comigo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Isso aqui está bem claro, né? Não precisa nem explicar. Se eu ando segundo a vontade da carne, segundo a vontade pecaminosa da carne, claramente eu não agradarei a Deus.
se eu ando segundo a vontade do Espírito, o Espírito com E maiúsculo, do Espírito Santo, certamente eu agradarei a Deus e não estarei mais sujeito ao pecado, sujeito à morte. Continue. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus nos resgatou, nos comprou, mas não para sermos apenas servos, ainda que ser servo de Deus já é grande coisa, visto a sua grandeza, o seu poder, a sua virtude e todas as coisas. Mas Ele nos resgatou, nos comprou, nos santificou e purificou para sermos mais do que isso, para, na verdade, sermos filhos dele e não andarmos apenas em temor, temendo a Deus o tempo todo. Devemos sim ter temor de Deus, sabendo quem Ele é, mas para andarmos também em amor. Afinal de contas, além de ser nosso Deus, Ele é também nosso Pai. Continue. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Toda a criação, inclusive nós, diante do que a palavra declara, gememos na expectação, na ansiedade da revelação do Filho de Deus, ou seja, do tempo messiânico, do tempo do reino eterno, onde não haverá pranto, dor, nada disso, e onde até o animal de pasto, o cordeiro, a ovelha, se ajuntará ao leão, e o leão pastará junto com as ovelhas. Toda a criação almeja, espera, geme por esse momento, porque tudo se voltará a ser como era a princípio no Éden, antes do pecado. Continue. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vou inclusive deixar aqui no final uma mensagem que eu prego sobre isso, sobre a paciência. Continue. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, isso é muito tremendo. Quando estamos debaixo de um amor verdadeiro ao Senhor, até mesmo as lutas, as tribulações que nós enfrentamos, elas acabam de alguma forma, de alguma maneira, cooperando para o nosso bem, justamente pelo fato de estarmos firmados em amor pelo Senhor. Continue. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, além de sermos filhos de Deus, pela lógica, somos também considerados como irmãos do Senhor Jesus. Continue. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que interessante que tudo já está no passado. Predestinou, chamou, justificou, quando na verdade muito disso ainda não aconteceu em carne, não aconteceu de forma real para nós, mas para Deus tudo isso já aconteceu. Por isso que Deus, mesmo antes de nos chamar, já havia nos predestinado, porque ele já sabia aqueles que aceitariam o seu chamado. E segundo aqueles que ele sabia que aceitariam o seu chamado, ele então elegeu a estes para a vida eterna. Ou seja, ele não elegeu segundo uma livre escolha, dizendo, esse eu achei mais bonitinho, vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Não. Ele elegeu segundo a sua presciência, ou seja, sabendo antecipadamente quem o obedeceria, quem permaneceria firme a ele até o fim. Então ele escolheu, ele elegeu aqueles que ele já sabia que permaneceriam firmes até o fim. Bem? Então, continue a leitura. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Diante de todas essas situações, podemos enfrentar qualquer uma dessas situações, as quais são relatadas aqui, e aqueles que verdadeiramente estão em Cristo não serão separados do amor de Cristo, do amor de Deus, permanecerão firmes, porque verdadeiramente o justo viverá da fé. Continue. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o oculto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel,
nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sará terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. E diremos, pois, que é injustiça da parte de Deus? De nenhuma maneira. Pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Aqui nós vamos poder ver algumas coisas interessantes. Primeiro, a questão da existência justamente aí dos vasos de honra e dos vasos de desonra, aqueles a quem Deus suporta para depois derramar a sua ira, aqueles que andam na prática do mal e Deus suporta, mas depois será derramada a sua ira, e aqueles a quem ele derrama misericórdia. E ninguém pode questionar porque teve misericórdia de um e não teve misericórdia do outro. Porque ele é Deus e ele decide. Mas ao mesmo tempo a palavra nos mostra o caminho para alcançar a misericórdia. E para alcançar a misericórdia o caminho é o arrependimento. Então lá está a instrução, lá está o caminho para que o ser humano alcance ali então a misericórdia e possa então assim alcançá-la. Mas ao mesmo tempo aqui também ele fala daqueles que não eram povo e serão povo, daqueles que não eram filhos e serão reputados por filhos, justamente os gentios. Enquanto os judeus sempre foram a nação santa, né? Sempre que eu digo da sua criação, foram a nação santa, foram os filhos, mas rejeitando a Jesus, acabaram sendo rejeitados. Aqueles que não eram povo, aqueles que não eram filhos, os gentios, passaram então a ser chamados de filhos de Deus. Continue. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele completará a obra e sobreviê-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. E diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé,
mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em si uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Todo aquele que nele crê não será confundido. Justamente esta pedra é Jesus. Os judeus buscaram a justificação pelas obras da lei e assim não alcançaram. E aqueles que não buscavam as obras da lei pela fé foram justificados e salvos, justamente os gentios, porque os judeus tropeçaram na pedra que é Jesus, enquanto que os gentios, ao invés de tropeçarem na pedra, se firmaram sobre a pedra. E a casa edificada sobre a rocha não ruirá. Continue. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, eles eram zelosos das coisas de Deus, mas faltava o entendimento para ver a revelação de Cristo, para entender que Cristo é o Messias. Havia o zelo, o rigor, mas não havia a sabedoria, como muitas igrejas tradicionais nos dias de hoje, nas quais tudo é proibido, zelam muito pela lei, mas acaba lhes faltando sabedoria. Continue. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a salvação é fácil. Eu creio no coração em quem Jesus é, que ele foi ressuscitado dentro dos mortos, e com a boca eu o confesso como Salvador. É por isso que na igreja nós fazemos o convite. Quem quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, como está ali em João, capítulo 1, versículos 11 e 12, ele veio para o seu não o recebeu, mas a todos quantos o receberam. Então fazemos o convite para que as pessoas recebam Jesus, para receberem a autoridade de filho, e que confessem a ele com os seus lábios. Continue. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A palavra precisa ser pregada. E como pregarão se não forem enviados? Às vezes a pessoa não tem um chamado para pregar, mas ela pode enviar quem pregue. Como? Ofertando, sustentando a obra. Ela vai estar enviando aquele que vai anunciar a palavra. Mas sabe qual é a questão? A leitura continua falando. Continue comigo. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Felizmente, nem todos obedecem, nem pregam, como a palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, nem enviam aos que pregam. Você não pode pregar, pelo menos envie os que preguem. Oferte, seja dizimista, sustente a obra. Continue. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo.
Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém, amados? Paulo fala aqui como Deus buscou o seu povo, mas o seu povo foi rebelde, foi contradizente e desobediente. E ele acabou sendo achado, então, por quem não o procurava. Acabou sendo revelado para os gentios, para um povo que não buscava a presença do Senhor. E, assim, seja gentil ou judeu, todo aquele que crê em Cristo é filho e será salvo. Amém? Vamos ficando por aqui, então, com a nossa mensagem de hoje. Não esqueça que você pode mandar o seu pedido de oração através deste WhatsApp. Você pode também fazer o seu Pix e me ajudar a continuar pregando a palavra de Deus. Me ajude aí a continuar pregando, faça a sua oferta. E também tem links aí à sua disposição na descrição. Compartilhe também este vídeo, curta, deixe aí o seu comentário, tudo isso ajuda a dar mais engajamento e alcançarmos mais pessoas. E não esqueça que eu vou deixar aqui a mensagem para que você possa assistir. Amém? Forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Ele, viva Jesus!